Olá, segunda série do ensino médio, vamos para a nossa aula de número 11, continuando falando dos movimentos sociais do século XIX, reivindicações pela emancipação nacional. Nessa aula de hoje, vamos falar sobre o nascimento aí da Itália, da Alemanha. Vejam só, eu sempre digo, Itália e Alemanha, enquanto nação, são muito recentes. Eles nasceram ainda no século XIX. A história de Roma, por exemplo, é antiga, mas Roma não era a Itália, né? Tanto a Alemanha quanto a Itália eram povos, assim, né, fragmentados, né? E aí, com a unificação aí no século XIX, que nós vamos ter os movimentos nacionais, essa construção do sentimento nacional e a formação do que vem a ser o povo alemão e o povo italiano, né? E é também essa unificação tardia, né, que vai levar esses dois povos a serem aqueles que vão formar a Tríplice Aliança junto com o Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial. A face triste dessa história é essa, porque essas duas nações entraram atrasadas na corrida imperialista, né, e esse foi um dos motivos que levaram à eclusão, né, dentre outros motivos, a eclusão da Primeira Guerra Mundial, né, uma triste página da história aí do século XX, né, mas vamos aí falar do nascimento aí da Itália, da emancipação desses povos ali no século XIX. Os movimentos de emancipação nacional no século XIX alteraram as fronteiras europeias e enfraqueceram antigas dinastias, como a dos Romanov na Rússia e Habsburgo na Áustria. Então, o que nós vamos tendo aí no século XIX é a queda, por fim, né, daquelas dinastias que ainda sobreviviam, todos os movimentos liberais que já vêm desde lá da Revolução Francesa, né, que vem tentando derrubar essas dinastias. Né? O que é uma dinastia? Uma dinastia é a sequência de reis de uma mesma família, né, e que permaneciam em alguns povos, né? E aos poucos eles vão caindo, aos poucos vão sendo destituídos os últimos impérios, né? E depois da Primeira Guerra Mundial, que eu citei para vocês agora há pouco, né, vão acabar de vez os impérios, né? Nós ainda tínhamos na Primeira Guerra Mundial o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, né? E aí na Segunda Guerra, né, só para a título de exemplo, já não vamos ter, né, a presença de império, né? Vamos ter a Alemanha tentando ser imperial, tentando conquistar muito, né? Na Primeira Guerra Mundial nós vamos ter a saída da Rússia, né, da guerra em 1917, nós vamos ter todo aquele movimento contra o absolutismo lá na Rússia. A Rússia era muito atrasada, né? Nós vamos ter esse movimento, depois vamos ter a Revolução Proletariada lá, mas isso é uma cena de outro capítulo, né? A Alemanha e a Itália foram dois principais países que passaram pelo processo de construção de uma identidade nacional e de rompimento com antigos impérios, né? Então, para vencer, né, essa submissão a impérios, né, você tem que aumentar a moral do povo, você tem que construir esse sentimento, né? E a Alemanha e Itália tiveram que passar por esse processo. Na segunda metade do século XIX, o projeto industrial da Prússia, né, que era um dos estados alemães, e do Piemonte, né, na Península Itálica, deu origem a um projeto centralizador monárquico e comprometido com interesses burgueses. Né? Então, o Piemonte, né, dá origem a um estado centralizado.
ali na Península Itálica, e a Prússia, né, um estado centralizado onde é a atual Alemanha. A gente até fala das guerras franco-prussianas, né, França versus Prússia, né, essas guerras franco-prussianas aumentavam o sentimento nacional desses alemães, né, porque não existia uma Alemanha, não existia uma Itália, né? Então precisava haver um sentimento. E os ideais burgueses capitalistas foram que deram origem e que estimularam a centralização desses dois estados para a formação dessas duas nações. As burguesias viam na unificação dos estados alemães e italianos uma forma de ampliar mercados e de alavancar o desenvolvimento industrial. Então, para a burguesia é excelente quando você unifica, né? Tanto é que as burguesias, lá no final da Idade Média, quando a burguesia vai ascendendo, ela vai apoiando a volta do poder dos reis. Por que ela apoia? Porque antes o poder era descentralizado nos feudos. Então, cada feudo uma regra, cada feudo uma moeda, cada feudo um peso e medida. Então, para a burguesia era melhor um rei, né, uma unidade, né, uma nação, né, onde fosse uma regra só, né? E a gente vem vendo isso, né? Nós estamos chegando agora num período que nós estamos fazendo blocos econômicos onde vai se tentando criar uma regra só. O exemplo é a União Europeia. Está tendo revés aí, tem a Inglaterra saindo, mas parte do povo inglês já está meio que arrependido de ter saído da União Europeia. Unificação de moedas, né? Eu acredito que a tendência é cada vez mais ir formando esses blocos. Quem sabe um dia no mundo, né, a gente tenha uma moeda só, sei lá, isso aí já é hipótese, né? Mas quem será quando estava lá a Itália, por exemplo, dividida em vários reinos, a Alemanha em vários reinos, ou lá na época dos feudos, onde o poder era centralizado no feudo. Será que alguém naquela época ia acreditar que haveria um bloco econômico de toda a Europa? Né? Na Europa, para eles, era um mundo naquele período. Né? Se eu fosse lá e falava, ó, daqui a alguns séculos vai ter uma moeda só, vai chamar euro. Né? É, vai, duvido que alguém iria acreditar no que eu falar. Então, a gente não pode, né, subestimar a história, né? Quem sabe, né? Quem sabe o que nos reserva, né? Talvez a gente nem imagina. Talvez só as pessoas mais fora do contexto, né, conseguem imaginar um mundo no futuro como será. Tomara que a gente evolua, né? Que a gente melhore. As burguesias, né? Já falei. O ressurgimento italiano, nome dado ao movimento pela unificação nacional, ocorreu sob a liderança do ministro do Piemonte, Camillo Cavour, que conduziu uma sucessão de guerras contra diversos inimigos. E isso aqui é muito interessante. Alimentar o nacionalismo, eles alimentavam o nacionalismo e esse sentimento nacional, esse sentimento de identidade enquanto povo, fazendo guerra. Por quê? Porque na guerra você fortalece os laços do povo e também estabelece quem é o outro para a gente saber quem somos nós. Isso tem um nome na sociologia, é o sentimento de alteridade. Né? Temos identidade e temos alteridade. Eu me identifico com o meu irmão aqui e tenho alteridade em relação ao outro. Mas é esse sentimento de autoridade em relação ao outro que vai fazer com que aumente a minha identidade. Então, as guerras foram o elemento fundamental na unificação desse povo, tanto da Alemanha quanto tanto da Alemanha quanto da Itália. Com a incorporação de Roma, em 1870, finalizou-se o processo de formação do Estado Nacional Italiano. Olha só, né? Sempre que a gente fala Roma, a gente pensa em Itália, né? Roma é mais antiga que a Itália, né? Talvez os romanos, né, ali daquele período ali da monarquia, sequer sonhasse que a Itália um dia seria um Estado, que haveria o Estado italiano, que Roma não seria a capital do mundo, como eles acreditavam, mas seria a capital da Itália.
A capital do novo reino foi transferida para essa cidade, né? Sequer, então, era a capital da Itália, Roma, ali na Península Itálica. A perda da soberania sobre a cidade de Roma fez com que o Papa não reconhecesse o Estado, gerando uma questão diplomática só resolvida em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão, desculpa, entre o Papa Pio e o ditador Benito Mussolini, né? Roma era o Estado italiano, né? E então, quando tem a unificação da Itália, né, a igreja ainda, né, queria comandar ali, né, não aceitou, né? E é desse acordo entre Mussolini e, e o Papa Pio que vai nascer o Estado do Vaticano. Nesse tratado, estabelecia-se que a igreja passaria a reconhecer a existência do Estado italiano mediante a criação do Estado do Vaticano, território autônomo dentro da cidade de Roma e sob soberania papal. Então, o Papa, ele é um chefe de Estado, né? O Vaticano é um Estado, né? Tem moeda própria, tem banco central, né? Então, o Vaticano, ele é um país, né? É um Estado soberano dentro de uma cidade, que é a cidade de Roma, que é a capital de um outro país, que é a Itália, né? Mas país dentro de um país, a gente tem vários, né? Nós temos vários estados autônomos, por exemplo, Mônaco, lá na França, né? É um país, né? É um estado autônomo, tá incrustado ali dentro do território francês. A unificação nacional alemã foi conduzida por Otto von Bismarck, ministro do rei prussiano Guilherme I. Bismarck promoveu uma série de guerras contra inimigos externos, que deveria resultar em ganhos para os alemães. Anotem isso, gravem isso. Aumentar o sentimento de nacionalidade, garantir a unidade do povo, eles faziam muito através da guerra. Hoje, quando que a gente tem esse sentimento de nacionalidade aumentado? Na Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos. E o que os jogos são, se não uma simulação da guerra, né? Gravem isso, pensem nisso. O processo culminou com a vitória na Guerra Franco-Prussiana, que foi usada para exaltar o sentimento nacional germânico. Após o conflito, celebrou-se a festa da vitória em Versalhes, com a coroação de Guilherme I como fundador do Segundo Reich, o Segundo Império Alemão. E vejam só, o nazismo, ele usa de argumentos históricos, né, para nascer, né? O que Hitler propunha era o Terceiro Reich, né? O primeiro Reich foi, né, o primeiro reino foi lá na Idade Média, né? Guilherme, né, depois de toda a fragmentação ali da Germânia, né, Guilherme se coloca como o segundo Reich, né, o segundo Império Alemão. E aí depois Adolf Hitler, né, depois da derrota na Primeira Guerra Mundial e dessa tentativa de reconstruir a Alemanha, de colocar a Alemanha no seu lugar, todos esses discursos que ele colocava, ele se intitulava como, né, aquele que conduziria a Alemanha ao Terceiro Reich, ou Terceiro Reino. Ao final da assinatura do Tratado de Frankfurt, no final, se oficializou o fim da guerra e se ratificou a perda das regiões da Alsácia e Lorena pela França. Aumentou a rivalidade entre francos e germânicos, antagonismo que se fez presente na Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa que a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, vai pegar de volta é essas regiões aí da Alsácia e Lorena, né? Então, as guerras franco-prussianas fizeram que tivesse muito rivalidade. Então, o que o francês era nessa construção do sentimento nacional alemão? O francês, ele era, né, o sentido de alteridade. O francês era o outro. Nós somos os alemães, nós somos os germanos, nós temos a mesma origem, diferente deles. Eles estão ligados em relação ali ao Império Franco. Nós, né,
entre os germânicos, né? Não que o Franco não fosse, né, foi um reino, né, de germânico, né, das invasões germânicas, né, mas esse sentimento era averso entre um e outro, né. Então, essa rivalidade com a Alemanha, com a França, ajudou muito a construir o sentimento germânico, né, né, e resultou também, né, na disputa entre os dois na Primeira Guerra Mundial. Após a unificação, o processo industrial alemão deslanchou, transformando o país em uma potência capaz de rivalizar e disputar mercados com a Inglaterra, né? Esse foi o problema, né? Quando eles deslancharam, né, viram que a maior parte dos mercados eram mercados ingleses, que a Inglaterra tinha ocupado grande parte ali da África, né? E aí eles precisavam tomar de algum jeito. Então, aqui é só para você ter uma ideia, né, de o que era a região que a gente hoje chama de Itália. Era uma sucessão de vários pequenos reinos, né? Trento, Lombardia, né? Trentino, né? Que é a capital é Trento, a Lombardia, o Piemonte, né? Savoia, né? Estados da Igreja, né? Que era aqui, né? Região central de Roma, Reino das Duas Sicílias, né? Então, existia a Itália aqui? Não existia a Itália. A Itália, até o século XIX, não existia enquanto Estado nacional. E aqui, ó, a Alemanha. A Alemanha também, ó, a Prússia, né, que vai dar origem, que a gente chama de Alemanha. Berlim estava aqui incrustada na Prússia, né? Então, uma série de reinos, né? E aqui, ó, você tem Prússia em 1915, territórios conquistados da Dinamarca, esse aqui, incorporações de 1866, tudo no século XIX, unificação resultante da adesão à guerra contra a França, importância da guerra contra a França, né? E anexação resultante da paz de Frankfurt, fim da guerra franco-prussiana, foi a conquista de Alsácia e Lorena. Confederação Germânica do Norte, em 1867, né? Formou-se uma Alemanha do Norte aqui, né? Mas depois vão ter a disputa, eles vão se unir, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro e a Itália vão ter a Segunda Guerra Mundial. Olha só uma característica interessante. Os países que formaram a Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial vão ser países centrais. E é por isso que na Segunda Guerra Mundial eles vão se chamar eixo, ou seja, centro. Então, por hoje foi só. Muito obrigado. Cuide-se bem, continue estudando. Vamos que vamos. Vamos aprendendo cada dia mais sobre esse mundo que a gente vive, né? Nosso interesse não é em ficar decorando o passado, mas sim usar do passado, usar do que ficou, do passado, os requisitos que o passado nos deixou, tentar entender o nosso mundo atual, o nosso mundo presente, né? E quem sabe, né, poder construir um futuro melhor para todos nós. Obrigado, fique com Deus, cuide-se bem. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.